Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula pedindo a Deus que venha abrir o entendimento de vocês, abençoe grandemente, que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado, tá? Peço a Deus também que venha abençoar essa aula, em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, vocês viram que a unidade 5, ela foi introduzida pelo gênero textual, texto teatral, né? E fizeram também a leitura do texto O Bobo do Rei, né? Que também é um texto teatral. E o texto teatral, ele conta uma história por meio de encenação, tá? E ele costuma apresentar todos os elementos e momentos de uma narrativa, tá? Antes de continuar essa videoaula, eu gostaria de falar para vocês que eu estou utilizando o livro digital, né, de língua portuguesa, o Telares, para melhorar o acompanhamento e a compreensão de vocês a respeito dos conteúdos aqui aplicados, tá? Então, quem quiser acompanhar pelo livro pode acompanhar também. Se não, eu estarei passando as páginas do livro aqui também, tá bom? Então, continuando, o que foi que eu falei? Que o texto teatral, ele é escrito para contar uma história por meio de encenação e que ele costuma apresentar todos os elementos e momentos de uma narrativa, tá? Ou seja, em um texto teatral também tem personagens, né? O enredo, que são as sequências de ações, o tempo, o espaço, o narrador, tá? E também tem os momentos da narrativa, né? Que é a partir da situação inicial, né? Do conflito, do clímax, né? Clímax do conflito, do desfecho. A situação inicial é onde apresenta o início da história, né? Onde é apresentado ao leitor os personagens, né, o local em que se passa a história, o espaço temporal da trama, tá? O conflito é a parte da narrativa onde dá lugar ao desenvolvimento do conflito em torno de uma história que irá se desenrolar, tá? Então, é uma ação, a partir daquela ação, daquele conflito ali, toda a história irá se desenrolar a partir daquele conflito, tá? O clímax é um momento mais tenso, né, da trama, o qual exige uma solução, né, um desfecho, tá? E o desfecho é quando encerra o enredo, né, quando a solução para o fim dos conflitos que aconteceram ao longo da história, tá bom? Então, todos esses elementos aí, eles estão presentes também no texto teatral, tá bom? Ainda falando um pouquinho, podemos dizer que uma história, quando uma história ela é estruturada em parágrafos, nós dizemos que essa história é uma narrativa em prosa. Então, toda história, né, estruturada em parágrafos, ela é uma narrativa em prosa. Agora, se a história ela é contada por meio de versos e de estrofes, ela se trata de uma narrativa em versos, tá? Quanto à estrutura narrativa do texto teatral, ele composto por diálogos, né? Então, a maior parte aí do texto teatral é composto de sequências conversacionais, né? Ou seja, falas, a intercalação entre falas dos personagens, tá bom? E para garantir a compreensão desse gênero textual, é preciso ficar atento ao nome de cada personagem. Então, antes da fala de cada personagem, ao nome do personagem, tá? A indicação através do nome do personagem de quem está falando, tá bom? Além disso, o leitor ele deve prestar atenção nas indicações do modo de falar, de agir de cada personagem. Então, além de ter a fala dos personagens, né, antes da fala do personagem, indicar quem está falando, ali, ou antes ou no meio da fala, tem algumas indicações de como o personagem deve agir, tá? Um exemplo que nós temos aí é a primeira fala lá do texto, o Bobo do Rei,
que mostra aí logo de início a Torrei, é o personagem, né? E inicia com a fala dele, ó. Agora é a minha vez. Eu vou pagar para ver. Eu sou o rei. Aí entre parênteses tem coloca barba e cabelos portiços. Aí continua a fala dele. Este é o meu reino. Aí entre parênteses de novo, estende um mapa no chão, depois se vira para os outros atores. E vocês são as 3 filhas do rei. Aí entre parênteses, canta. Eu vou pagar para ver. Eu vou pagar. Então aí eu tenho, no início da fala do personagem, eu tenho a indicação de quem é o personagem, ou seja, o nome do personagem, e eu tenho essa demarcação aí, essas indicações aí do modo de como agir, do modo de falar também, que é chamado de rubrica, tá? Então, as rubricas, elas são usadas para indicar a forma, o modo de agir e de falar dos personagens, tá? Por exemplo, nessa fala aí, onde diz, e vocês são as 3 filhas do rei, aí tem canta, quer dizer o quê? Que essa parte aí, ele cantou ela, tá? Na peça teatral. Foi o que eu acabei de falar, né? Essa falinha toda itálica aí é as ações e o modo de falar, o modo de agir do personagem, que geralmente no que se trata, né, das rúbricas. Né? O que é uma rubrica? Das rubricas, né? O que é uma rubrica? É o nome dado à indicação no texto teatral ou texto dramático de como um ator ele deve executar um movimento, um gesto, uma fala do personagem, tá? Essa orientação também ajuda o trabalho dos outros profissionais envolvidos na montagem da peça, tá? Como cenógrafos, pessoas que cuidam dos sons, né? Os sonoplastas, né? E diretores, ok? Fechamos aqui a 148, vamos para a 149. Na página 149 aí, as peças teatrais, elas são produções de maior duração. O texto teatral, ele costuma ser dividido para facilitar a troca de cenários, de figurinos, e também para permitir novos intervalos, algum descanso para os espectadores. Assim, as peças teatrais, elas costumam ser divididas em atos, quadros e cenas, tá? Os atos são conjuntos de cenas separadas por um ou mais pausas, tá? E essa divisão é feita em peças de longa duração. Então, as peças de longa duração é que possui atos, tá? Os quadros, eles indicam a organização de cada cenário, tá? Essa divisão ela é utilizada quando há mudanças, né, radicais no cenário. Então, quando há muitas mudanças no cenário, então são utilizados quadros, tá? As cenas são as menores unidades narrativas de uma peça. É essa divisão que estrutura a peça O Bobo do Rei, tá? A peça O Bobo do Rei, ela está dividida em 18 cenas, tá bom? E essa peça, O Bobo do Rei, ela foi escrita para o público infantil e juvenil, tá? Além das rubricas, né, sobre a atuação dos personagens, pode haver aqueles que se referem à sonoplastia. A sonoplastia, ela consiste na técnica de produção de sons que são utilizados em determinados momentos da representação teatral. Então, para que a peça teatral fique perfeita, né, e que tenha toda uma orientação, toda uma indicação, tem as rubricas que auxiliam, né, nas ações, no modo de agir dos personagens, e também tem a sonoplastia, que são os sons que são colocados no decorrer da peça, tá? Isso também pode orientar a sequência narrativa de uma peça, ok? Bom, pessoal, aí nós fechamos aqui falando na página anterior. Agora sim, quando vocês estiverem produzindo um texto, se por acaso no decorrer da produção desse texto você
Por exemplo, vamos supor que você está produzindo um texto teatral e você resolve colocar um trechinho de uma música de um outro autor, né? Claro que entre aspas e tudo para indicar que se trata do texto de outro autor ou uma letra de canção. Quando você coloca dentro de outro gênero textual, dentro de um texto, né, que você está produzindo, outro tipo de gênero textual, né, ou trechos de outro autor, quer dizer que há uma interação, tá? Uma referência. Quando há referência a outros textos, estabelece um diálogo com outras manifestações artísticas, como música, cinema, artes visuais. Ou seja, se você citou ali dentro do seu texto uma música, né, um poema, ou se você está escrevendo um texto, por exemplo, um relato pessoal, e você resolve colocar um trechinho, né, um trechinho não, alguns versos de um poema, por exemplo. Então há uma interação entre gêneros textuais aí, né? E dizemos que com isso ocorre uma intertextualidade, que é uma interação entre textos, tá bom? Bom, aí por fim, até onde eu vou passar para vocês aí a atividade, tem hora de organizar o que estudamos, aí vocês vão pegar essas palavrinhas que estão no quadro aí de palavras, tá? Ensinada, personagens, rubricas, narrador, desfecho, dramatização, e vocês vão preencher esses quadradinhos, tá vendo? Ó, a narrativa, história que pode ser, aí tem um quadradinho. Esse quadradinho vocês vão colocar uma dessas palavras. E isso vocês irão fazer com todos os outros quadradinhos que tem. Vão substituir esses quadradinhos por uma dessas palavras aí. E após terminarem isso, faça a leitura de todo esse esquema aí, que é para ampliar o conhecimento de vocês a respeito das características de um texto teatral, tá? Quantas páginas que vocês irão fazer, responder as atividades aí, eu estarei colocando nessa agendinha que eu sempre coloco antes da videoaula, tá bom? São esses exercícios aqui que, conforme eu fui passando a aula, eu fui passando pelas questões, né, das atividades. Leiam as questões com bastante atenção, tá? Bastante atenção ao fazer a leitura dessas questões. Voltem no texto, né, o Bobo do Rei, porque essa linguagem, essa construção de texto está se referindo à peça teatral, né, ao texto teatral Bobo do Rei. E é isso, tá? Qualquer coisa eu estarei colocando na agenda quais são as páginas que vocês deverão fazer, responder agora nessa aula. E qualquer coisa eu estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp. Quem tiver vergonha de falar no grupo do WhatsApp, pode estar me chamando no PV também, tá? Para me tirar as dúvidas. Só não fiquem com dúvidas, por favor, tá? Boa aula, fiquem com Deus. Até a próxima.